Olá, boa noite! Há quanto tempo? Estava morrendo de saudade de estar com vocês, né? É o primeiro encontro do ano, né? 2017. Vocês sabem quantos anos eu fiz esse ano? Que eu faço esse ano? Já fiz, na verdade. Né? Eu sou aquariano, então eu já fiz 47. 47 anos. Estou muito feliz de estar com vocês. Ainda tenho muitos anos para estar com vocês, desenvolvendo as 3 colunas da salvação: Jorei, Agricultura e Belo. E esse ano vai ser um ano especial, um ano, novamente, de uma nova perspectiva, um novo paradigma, um novo trabalho que nós, do programa Horta em Casa, nós, da coluna de salvação da agricultura natural, da Igreja Messiânica como expansão, né, como verdadeiro messiânico, precisamos desenvolver daqui para frente. Então nós viemos nos últimos anos tratando da coluna de salvação da agricultura natural, né, ensinando a todos sobre Deus, sobre gratidão, sobre amor, sobre que tudo isso que nós temos foi criado por Deus, sobre que tudo, né, que está ao nosso redor existe a essência de Deus, como existe em nós, e que os agricultores são a essência, né, do nosso trabalho, da nossa vida. Então, esse, né, foi o trabalho que nos últimos anos nós viemos desenvolvendo. Tá, chegamos a um ponto onde hoje, né, todos que praticam a agricultura natural, todos os messiânicos, já têm uma noção desse Deus maravilhoso que Mersam me ensinou. Esse Deus vivo, esse Deus presente na vida de todos nós. Mas agora precisamos dar mais um passo. E é esse ano que a gente quer dar esse passo, iniciar esse trabalho. Então o trabalho desse ano vai ser: quais as práticas de gratidão a Deus que eu posso desenvolver em meu lar? Como construção desse lar de luz, que precisa ter o Jorei, a agricultura e o Belo. Então o que mais eu posso e preciso fazer dentro do lar para respeitar e demonstrar esse respeito e gratidão a Deus? Ou como o Kyosho Sama nos ensina, esse temor a Deus, gratidão a Deus. E por isso hoje eu convidei 2 pessoas que eu quero apresentar a vocês. Posso apresentar a vocês? Então eu tenho aqui a Akiba, né? É Naomi Akiba. Ela é maravilhosa, tá? Uma grande amiga nossa, né? Ela, eu a vejo como um grande futuro também aqui para a nossa igreja, né? É estudiosa, está se empenhando, está desenvolvendo vários projetos, está cursando doutorado e hoje ela é engenheira, né, química, engenheira ambiental e está com a gente aqui. Naomi, se apresente um pouco. Boa noite a todos, meu nome é Naomi, né? Sou formada em engenharia ambiental e trabalhei aqui dentro da igreja, dentro da Core Meio Ambiente, que é uma empresa especializada tanto no gerenciamento quanto no tratamento de resíduos orgânicos, utilizando micro-organismos naturais. Isso mesmo, ótimo. A Coren, a KMA você já conhece, né? A Coren Ambiental, e ela foi uma peça importante até ela resolver fazer o doutorado, continuar o estudo dela, mas ela vai retornar muito melhor para contribuir muito mais para o nosso trabalho. Também gostaria de apresentar para vocês, né, um grande amigo meu, né, que acabou de cair do Piauí para cá, né, como o sol lá era um sol para cada um, ele desistiu disso e resolveu voltar para cá, correndo, por causa do sol, né, eu acho que estava muito quente, e veio para cá ganhar uma nova missão. Se apresente, Guilherme. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou ministro, formado pela 31ª turma de formação sacerdotal. Eu estive durante 2 anos no Piauí, e o pessoal aqui está falando que está quente. Não sabem o que é calor, né? No Piauí, que é verdadeiro calor, lá é um sol por pessoa mesmo, né? Um sol para cada um. Um sol para cada um. Eu queria mandar um abraço para todo mundo do Piauí, né? Hoje é a outorga da luz divina lá no Piauí, então boa noite, boa outorga para todos vocês, né? E estamos aí, vamos participar também, né, dessa oportunidade. E hoje a minha função é perturbar a Naomi, né? Fazer as perguntas e dar uma dinâmica hoje junto com o ministro Daniel, né? É isso aí. Então hoje nós vamos fazer assim, é um bate-papo, nós vamos trabalhar esse bate-papo desta forma. A Naomi como a profissional
que veio para nos orientar e nos trazer as ideias de quais práticas que eu posso estar desenvolvendo no meu lar, o que é respeito ao ambiente, como existe a reciclagem, quais funções da reciclagem, né? De uma forma simples, cara. Nós vamos fazer um bate-papo. E nós vamos estar aqui intermediando, trouxe o curioso, né, do Guilherme, porque o Guilherme é muito despojado, é curioso, é um ministro maravilhoso, e ele vai nos ajudar na questão, porque ele é o cara que está aprendendo. Sim. Eu acredito que ele está representando todos vocês. Então, as perguntas que surgirem dele para Naomi vão ser aquelas perguntas que vocês também vão querer fazer. Então, vamos lá, Naomi, o que você tem para nos falar hoje sobre meio ambiente? Eu acho que assim, que primeiro a gente tem que conseguir enxergar o meio ambiente, a natureza, em todos os lugares onde a gente está. Que eu acho que a maioria das pessoas hoje vive no meio urbano. Onde você fala, a selva é de pedra. Se você olha para o lado, ninguém pensa que você está na natureza, no meio ambiente. Então é mudar essa visão de que, mesmo aqui dentro desse estúdio, a gente está na natureza, tem natureza aqui dentro, tem Deus aqui dentro. Como? Eu acho que é observar em todas as coisas que tudo provém da natureza, né? Tudo veio de Deus, né? E a gente só vai conseguir praticar essas pequenas práticas quando a gente vê que Deus está em tudo e ter essa gratidão de tudo que a gente, de todas as coisas, a gente tem essa gratidão, né? Então, por exemplo... Isso é um ponto interessante. Sim. Né? Eu acho que é o que a gente está sempre falando sobre gratidão a Deus, mas a gente não consegue expressar essa gratidão de uma forma geral. A gente parte de gratidão é chegar na frente do altar e agradecer pelo dia, pela vida, apenas isso. Mas, na verdade, realmente, tudo provém da natureza, né? Tudo provém da criação de Deus, né? Onde nós estamos sentados, né? Até a câmera que está nos filmando, né? Toda essa estrutura vem da natureza, vem de Deus. É isso que você está falando, né? Uma coisa bem simples, uma história que eu escutei. Um lápis. Um lápis. Uma criança estava lá escrevendo, a ponta quebrou, ela... um lápis é barato. Vou jogar no lixo e vou pegar um novo. Aí veio uma pessoa, pegou o lápis. Você sabe como que esse lápis chegou até aqui? Para esse lápis existir, foi preciso derrubar uma árvore. Com uma árvore você consegue fazer centenas de lápis. Mas se não tivesse derrubado uma árvore, esse lápis hoje não estaria ali. Não estaria ali. E para essa árvore virar um lápis, ele tem que passar por diversos processos, cortar, ser prensado, colocar o grafite no meio, para chegar até aqui. Aí a criança ficou olhando assim, eu acho que pensou, né? Porque ele foi lá, pegou o lápis e jogou de novo no lixo. O que a criança fez? Não, mas então vamos continuar utilizando esse lápis, né? Então, às vezes, muitas vezes as pessoas não têm noção, não têm o conhecimento de como tudo que a gente utiliza hoje, qual que é a história de vida dela, né? Não só de um lápis, mas do copo que a gente usa, da folha de papel que todo mundo usa todos os dias. Qual que foi, tipo, da onde que ele veio? Tá ali na minha mesa, é um papel, vou utilizar, utilizei e vou jogar fora. Mas como que ele chegou até a nossa mesa? Ou depois, como? O que vai acontecer depois que eu jogar fora? Sim. A pessoa só pensa no agora, no momento. Eu acho que nossa sociedade, né, Guilherme, está muito momentânea, né? Então, como a gente tem tudo fácil hoje, porque se a gente fosse pensar 40 anos atrás, não tínhamos esses materiais, essa facilidade. Papel era a coisa mais difícil. Meu pai contava que eles escreviam muitas vezes em papel que vinha embrulhado pão, porque não tinha caderno, não tinha folha. E era caro. Não era todo mundo que conseguia ter esses materiais. Né? 40 não, 50, 60 anos atrás. Né? 40 anos atrás sou eu, né? Nessa época, né? Tinha, mas era caro. Né? Então nós temos que pensar nisso. Na época do meu pai, né? 50, 60 anos atrás. Então, hoje como é fácil, a gente não valoriza. Mas hoje tudo é descartável mesmo. Eu estava vendo hoje na sede central vasos de cerâmica. Né? Você toca, ele é pesado. Você vai numa loja hoje, tudo é de plástico. Né? Parece que ele é de cimento, ele é de outra coisa, mas você vai tocar ali, ele é de plástico. Então tudo é feito mesmo para
ser descartável mesmo, né? Então, realmente, a cultura hoje é do consumo mesmo, né? Lápis, isso aqui é um real, você compra quantos lápis? Né? Então, realmente, é a cultura do consumo, né? Essa é a cultura aqui. Essa cultura do consumo. Então, você está falando sobre esses cuidados. Então, hoje a gente pode dizer que nós somos consumistas e sem pensar realmente na história, de onde veio, de como foi, que isso é que gera a verdadeira gratidão, e sem pensar para onde vai. Correto? Sim. Esses são os problemas do nosso. Então, fala mais. E aí? Eu estou falando hoje, a ideia nossa é desenvolver esse trabalho sobre práticas, né, de gratidão a Deus. Quais são as práticas que você acha que possa realmente remeter gratidão a Deus no lar? Acho que sim, a gente... Coisa simples, que todo Acho que mundo a gente possa pode fazer desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É só a gente pensar nas atividades que a gente faz no dia a dia. No primeiro, quando a gente acorda, a gente vai escovar o dente. A gente pode escovar os dentes com a torneira fechada, fazer a barba com a torneira fechada. Tem muita gente que faz com a água escorrendo lá, os 10 minutos lavando os dentes, fazendo a barba com a água escorrendo. Na hora de tomar o café da manhã, tem gente que compra um monte de pão, um monte de coisa. Será que tudo aquilo que está na mesa é preciso ter lá naquele momento? Porque muitas coisas acabam, às vezes, sendo jogado fora. Então, a compra em excesso, né? Ou quando você está cozinhando, aquele óleo que você utilizou para fritura. Eu posso jogar na pia? Eu posso colar dentro de uma garrafa e levar para um lugar correto de descarte. E mesmo fazer a reciclagem dentro da casa, né? Você pode separar. Você não precisa fazer exatamente a separação de todos os resíduos, mas pelo menos separar a parte dos resíduos orgânicos dos resíduos secos, que já ajuda na hora de fazer a reciclagem. Acho que esses são pontos que são básicos e importantes que a gente pode fazer no dia a dia. E eu acho que, mas tudo isso fazer de uma vez? Eu acho que a pessoa pode, às vezes, escolher um ponto esse mês. Esse mês vou me esforçar, então, para eu escovar os dentes com a torneira fechada. Que é um ponto que a pessoa vai conseguir lembrar todos os dias, que não são várias. E depois, dia a dia, acrescentando outras tarefas que nos... A mudança acho que de vícios diários é uma coisa, né, que precisa ser treinada. Você precisa ser incentivado a fazer. Mesmo a reciclagem não é uma coisa fácil, né? Você está falando aí de vários pontos que parece básico, simples, mas você consegue fazer um dia, 2 dias. No 3º dia você já se esqueceu o que você tem que fazer. E também tem outra coisa. Diga aí. Às vezes, a mãe se esforça para fazer. E vem os outros membros da família e quebram toda a programação. Ela começou, separou o lixo orgânico e tudo, aí o outro joga a lata no saco e tudo. Então, realmente tem que ser algo da família. Né? Isso. Tem que ser algo da família. E nesse caso, por exemplo, da água, né? Como é que uma mãe de família que tem uma louça grande, tem louça de todo mundo, e todo mundo fala para ela lavar. Né? No final, vai ser a mãe que toma o pato, né? Mas como é que faz para poder lavar uma louça, por exemplo, e ter esse cuidado? Então, tem diferentes práticas que a gente pode fazer. Por exemplo, tem lugares que assim, você deixa um pouco de molho, que na hora de fazer toda a limpeza das louças, você vai já gastar menos água. Você pode também ensaboar toda a louça, ou grande parte da louça, e depois enxaguar tudo de uma vez, que você vai conseguir economizar. Também tem outras práticas que você pode utilizar a água que você lavou a louça para você limpar seu quintal, dependendo da quantidade de sujeira que está lá, né? Que, por exemplo, se você tirar o excesso de sujeira da louça antes de lavar, então a água que vai sair depois vai estar muito mais limpa. Então, acho que isso é um ponto importante. Tem muita gente que deixa lá um monte de resto de comida no prato e já põe na pia. Se você tirar esse resto de comida antes, jogar no lixo, e depois só tirar, praticamente tirar a gordura e os outros resíduos que ficaram grudados no prato, essa água, além de você gastar menos sabão, essas coisas, para você lavar, a água que está indo para o ralo vai estar muito mais limpa do que se tivesse tudo lá misturado na pia, né? Sim. Eu vou até contar um exemplo aqui de um reverendo que ele estava nos falando exatamente sobre isso. Né? Hoje eu não vou falar o nome dele, eu vou ainda preparar isso, né? Mas o que ele me contou?
Daniel, olha na minha casa. Na minha casa, na pia do lavabo, eu coloco uma bacia. Então, por quê? Geralmente a gente lava a mão na pia do lavabo e é só o quê? Água e sabão. Aquela água cai na pia e eu retiro e coloco num balde que eu tenho ao lado. E aquilo vai acumulando durante o dia. Quando chega no final do dia, geralmente está cheio. Aí eu uso aquele balde para lavar o sanitário e jogo no sanitário. Então, assim, aí ele falando assim, hoje quando eu vou na casa de alguém eu vejo a água escorrendo, me dói. Por quê? Você começa a sentir, né, realmente essa gratidão a Deus. Porque qual o trabalho para essa água chegar na torneira? Qual o processo que ela sofreu? Quantas pessoas, né, trabalharam e foi o que causou de impacto na natureza para ela chegar ali? Porque tem um impacto, Sim. mesmo para aquela água chegar ali. Né? E você usa ela sem cuidado nenhum. Por quê? Porque o Brasil ainda É rico em tem, água. né, a riqueza, a abundância de água. Ainda. Isso aí já é uma ilusão. Porque nós já não estamos com tanta riqueza A de gente água. tem, mas a grande maioria hoje está poluída. Está poluída. Então, A própria água no tanto Brasil... é que hoje está toda a poluída. água, antes de chegar na nossa casa, ela precisa passar por um tratamento para que a gente Intensivo. tenha a garantia que ela seja potável. Potabilidade. Isso mesmo. Então, esses processos existem e a gente nem lembra. Então, quando nós não percebemos essa história, é isso que a Naomi, eu trouxe a Naomi para falar aqui, o Guilherme para a gente estar conversando, é para mostrar que falta realmente reflexão sobre a nossa existência. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso sobre esse sentido do estilo de vida messiânico. Qual é o estilo de vida messiânico? Hoje a nossa diretriz é o quê? Né? Seguindo os passos de Mersama, né? Para formar o lar de luz, não é isso? Como Mersama vivia? O que Mersama deixou como uma meta para que a gente possa, né, realmente construir esse paraíso? Né? Isso é o estilo de vida messiânico. Então Mersama praticava agricultura natural, Mersama praticava, né, o belo em todos os ambientes da sua casa, e Mersama ministrava Jorei. Mas Mersama também, ele falava sobre o poupar. A verdadeira gratidão hoje para todos nós messiânicos é saber poupar, poupar tudo aquilo que Deus, né, nos ofereceu para que eu possa viver neste mundo e cumprir a minha missão, retornando a Ele. Então, a gratidão não é chegar na frente do altar e só agradecer. Eu preciso materializar isso a Deus. Eu preciso transformar o meu dia a dia numa verdadeira prática de graças a Deus. E isso começa através dessas pequenas decisões que eu preciso tomar no meu dia a dia. O que a Naomi está colocando é fato básico. Só que eu sei que é difícil para fazer, mas quando eu tomo a decisão, eu consigo. É essa decisão que a gente precisa começar a tomar, mas não com a ideia de preservar o meio ambiente. Porque a ideia de preservar o meio ambiente tem que ser um fato. Nós temos que fazer essas práticas como gratidão a Deus. Eu acredito que a mudança no nosso mundo messiânico vai ocorrer quando começarmos a entender que eu preservar a água, fechar a torneira ao escovar os dentes, eu estou promovendo ou demonstrando que eu sou grato a Deus pela minha existência. Esse é o ponto. Não é porque eu tenho que fechar a água porque eu estou pensando no meio ambiente, no futuro da humanidade. Quem sabe do futuro da humanidade é Deus. Eu tenho que começar a viver no estilo de vida messiânico. Eu preciso promover no meu lar esse estilo de vida messiânico. Você não concorda comigo, Guilherme? Concordo. E o que você pensaria na sua casa hoje? O que você já vai pensar em mudar do seu dia a dia? O que eu vou pensar em mudar no meu dia a dia? Eu acho que, como está, né, eu voltando do Piauí para cá, no Piauí não tem, quer dizer, tem, mas é raro você encontrar uma casa onde tem um chuveiro elétrico. Porque é muito quente. Então lá você toma banho frio. Voltando para cá, no alojamento tem lá um chuveiro elétrico. Então, depois desse papo de economizar água, acho que eu não estou sendo tão grato a Deus, vou diminuir o tempo no banho. Para economizar água. Para economizar a água. Mas, sobretudo, agradecer a Deus pelo recurso, pela água que está realmente chegando até mim, né? Esse é um dos processos, né? Uma das atividades que o pessoal também faz hoje,
eu conheço várias pessoas que estão promovendo, é a água da máquina de lavar roupa. Como gasta, né, uma máquina de lavar roupa? Como Bastante. gasta a água, né? Bastante mesmo. Vocês já mediram a quantidade de água que uma máquina de 10 litros consegue gastar a cada lavada? É imensa, não é? No mínimo, se for pensar, uns 30, porque tem a lavagem, aí tem o enxágue, aí dependendo bem mais. da máquina, É você 30. coloca. Você coloca é bem 150 mais, então. litros de água numa lavagem. 120 a 150. É bastante. É 150 bastante. litros de água numa lavagem. Isso aí dá para lavar quintal e fazer tudo mais. Quem mora em apartamento já tem uma outra realidade, não tem como aproveitar. Né? Em Da mesma apartamento a maneira. gente sabe disso. Então, apartamento temos que pensar em outras formas de cuidar. Mas a reciclagem também, ou essa gratidão a Deus, ela vai também na forma que você se alimenta, como você colocou. Né? O interessante é a palavra arroz em japonês, né? Que é comer. Né? O kanji de comer, eu estava ouvindo um ministro falar que ele se escreve 80 ações, na verdade. A palavra comer significa 80 ações para se produzir o arroz. Então, quer dizer, está demonstrando na palavra, Já né, o- o trabalho que se tem Engraçado isso, né? em se cultivar. Eu tenho um episódio sobre isso. Uma vez eu fui convidado. Fui convidado não, eu tinha muito contato com um ministro. Né? E na casa desse ministro a gente foi, né, num momento de almoço. Eu deixei um pouquinho de arroz no canto do prato. Japonês. Japonês. Né? Pode citar o nome? Pode, pode. Né? Na casa do ministro Joaquim Yama. Aliás, reverendo Joaquim Yama. E deixei um pouquinho de arroz no prato, acho que não ia fazer mal. Mas aí a esposa dele, a dona Selma Lumberg Yama, a falecida dona Selma, virou-se para mim e falou, assim, bem rigorosa: você sabe quanto tempo demora para nascer esse grão de arroz? Eu fiquei assim, na hora comi o que tinha ali, né? Mas aquilo provocou uma reflexão que calou fundo no meu peito. Até hoje, quando vou comer, eu não consigo deixar a comida no prato. Eu penso, né, no agricultor, eu penso em todo Isso é o gratidão a processo. Isso é Deus. gratidão a Deus, ao agricultor, Sim. né? Como um Porque, todo. realmente, quanto tempo demora para um arroz se desenvolver? Da semente à colheita, né? E todo esse processo. Até né? chegar na nossa mesa. Até chegar a essa mesa. Então, esse tempo, né, foi investido. O suor, né, o trabalho, foi investido, né, o desenvolvimento do solo. Porque o solo se dedicou para produzir aquilo. Né? Isso sob a permissão de Deus. Aí chega na tua mesa, tu põe no teu prato uma quantidade maior do que você deseja, e aí, não estou com vontade, então vou deixar um cantinho. Pode, né? Né? É como que se você pegasse seu dinheiro e jogasse fora. Não vou usar isso aqui, então jogo fora. Então, o ministro Yamada estava até falando sobre o comer, que os pais dele falavam, 1 grão de arroz é como se você perdesse um olho se jogasse fora. De tão importante que é na vida. Isso é no arroz, hein? Agora você imagina em todo o alimento que nós temos, né? Então essas práticas precisam ser ensinadas aos nossos filhos. Porque provavelmente nós já estamos vivendo e a gente pode mudar e vai mudar. Mas se a gente começar a ensinar aos nossos filhos, essa é a sociedade que vai ser realmente a sociedade próxima a um paraíso. Então, essas crianças já transformando, essas crianças já tentando, aprendendo a se alimentar, aprendendo a respeitar o alimento que cai no prato. Como o Brasil tem abundância, eu falo de novo, né, por mais que a gente fale, estamos passando fome, nós temos uma abundância de alimento. Nós temos. É que o brasileiro muitas vezes não sabe aproveitar tudo que tem, né? Porque nós queremos comer o que o outro está comendo, mas não aquilo que nós temos aqui, né? Às vezes é assim. É lógico que nós temos áreas do Brasil que estão passando grande necessidade. Essas áreas precisam ser realmente abençoadas com o nosso sono e gratidão para que aquilo possa se transformar. Essa é que é a verdade. Tudo é sonem hoje, né? Mas o dia que nós, que temos essa abundância, começarmos a respeitar a Deus, né? Começarmos a demonstrar esse respeito a Deus, esses lugares também vão ser abençoados. Né? Um ponto que nós estamos falando sempre terceirizando, né?
terceirizando a culpa, que na minha casa não tem reciclagem. Por que eu vou separar o papel? Por que eu vou separar o plástico? Por que eu vou separar o lixo, né, o resíduo orgânico? Não podemos nem chamar de lixo, né? É resíduo orgânico, né? Foi o que sobrou que eu não me alimentei e eu joguei fora. Então não posso chamar de lixo. Aquilo é Espírito de Deus também. Que aquele grão de arroz tem essência divina, que foi criado por Deus. E eu joguei fora. Se você pensar nisso, onde está a sua gratidão a Deus? Quando você pega um caderno que você usou 2 folhas e joga fora, onde está a sua gratidão a Deus? Verdade. Entendeu? São nessas práticas tão simples que nós começamos a perceber que realmente eu ainda não estou conseguindo manifestar a verdadeira gratidão a Deus que Mersama nos ensinou. Que Mersama, ele aproveitava tudo. Ele não desperdiçava nada. Não tem até o ensinamento que ele fala que ele mandava serzir a roupa, né? Até não tinha ter mais jeito. Mas não é que ele era pão dura ou suvina. Não era. Ele fazia isso por gratidão. Gratidão ao solo, à natureza que produziu aquele vestimento. Que tudo vem da natureza. Independente do que você esteja, né, usando. Veio da natureza. E Mersama tinha essa consciência. E é isso que ele queria, que nós, messiânicos, iniciássemos a praticar. Então, vestimento, roupa, lixo. Lixo, gente, não é lixo. São resíduos. Resíduos que foram usados para que você tivesse isso na tua casa. Aí você pega aquilo e joga de qualquer jeito fora. Né? Quantos anos demora para um plástico se decompor, não? Dependendo... Pode demorar séculos ou até nunca se decompor. Ou nunca se decompor. Ele vai virar um empecilho na natureza, porque a natureza não sabe trabalhar com aquilo. Né? Porque isso ali não existe, nunca existiu. Foi o homem que criou num laboratório. Porque a natureza ela é maravilhosa. Quando você mistura um solo, vocês que estão fazendo agricultura natural já têm isso. Vocês sabem que o solo tende a equilíbrio. Você pode misturar qualquer tipo de solo, de qualquer granulagem, né, e cor. Quando você mistura, você não já identifica ninguém, está todo mundo igual, porque ele vai para o equilíbrio. A natureza é assim, o ser humano é assim. Quando, né, você está buscando Deus, você tende ao equilíbrio. Não vai ao extremos. Mas o solo que perdeu esse sentimento de gratidão, de respeito, né, ele se torna triste. E aí ele perde a sua característica. Essa é a natureza. Uma comparação que a gente pode fazer do ser humano com a natureza é todo o problema que o solo tem quando usa química é o problema que o ser humano tem quando não se alimenta adequadamente ou quando toma, né, produtos químicos para controlar algum problema. Então é o mesmo efeito do solo. O solo vai enfraquecendo, o ser humano também enfraquece. Acho que isso pode até se estender mais para o planeta. Para o planeta. Quando a gente não cuida bem do planeta, ele enfraquece. A gente vê o que está acontecendo hoje, está enfraquecido. Caos, né? A chuva que deu hoje em São Paulo foi maravilhosa, gente. É uma chuva de, né, como que você falou que é? Sinistra. Como fala lá no Rio, né? Uma chuva de pedra. Muita pedra. A gente ficou ilhado aqui dentro, né, do prédio, onde tem o estúdio, de tanta água que entrou, de tanta chuva, não podia sair na rua com a chuva, com as pedras caindo. Sorte nossa que no estúdio não choveu. Graças ao sonem de vocês, o estúdio foi protegido e hoje nós estamos aqui com vocês, né? Muito obrigado. Né? Que horas são aí, Guilherme? Agora são 8 horas. 8 horas. A gente vai conversar mais uns 15 minutos, né? Eu gostaria que já começasse a entrar algumas perguntas, se tiver alguma pergunta para Naomi sobre, né, as práticas. Mas entenda que práticas básicas, né, práticas de gratidão a Deus, são essas práticas que a gente começa dentro de casa, desde o respeito do uso da água. Outro exemplo que esse reverendo deu sobre o uso da água foi não lavar a hortaliça na pia da cozinha. Quando você lava a hortaliça, você não usa sabão, usa? Não. Você passa água limpa, não é? E você deixa aquela água limpa correr por ralo abaixo. Porque a hortaliça não está suja, praticamente. O que ele faz? Ele coloca uma bacia de novo na pia da cozinha, lava a hortaliça, né? E essa água que cai, ele usa para regar a horta dele. Então, quer dizer, ele está sempre reaproveitando. E o incrível é que ele faz isso já há mais de 20 anos.
Então ele recicla o papel, o lixo, o plástico duro do plástico mole na casa dele, com a família dele, e ele não tem caminhão de reciclagem que passa na rua dele. Não tem, ele não fica esperando a prefeitura resolver o problema do lixo. Porque a gente tem sempre o costume de terceirizar. Ah, eu não faço porque não tem caminhão de lixo que passa na minha casa para pegar. Aqui não né? tem coleta seletiva. Não tem coleta seletiva. Aqui não tem. Para ele, a responsabilidade é dele. Eu sou filho de Deus e sou eu que tenho que preservar o mundo o qual eu existo e que Deus criou para a minha evolução. Então ele faz isso, aí ele separa tudo. Quando chega no fim de semana, ele põe no carro e vai até um ponto de coleta e entrega para o pessoal da reciclagem. Ele vai no Pão de Açúcar e entrega no Pão de Açúcar. O óleo ele coloca na garrafinha PET e entrega. Ele fazia sabão em casa. Ele e a esposa dele. Reverendo da igreja, hein? Fazia sabão em casa e usava sabão. Quanto sabão eu não ganhei dele para usar em casa? Ele fazia do óleo que sobrava. Hoje ele não faz mais porque ele já não usa mais óleo para cozinhar. É muito pouco óleo. Então 1 litro de óleo é 2, 3, 4 meses na casa dele. Porque ele já está numa alimentação mais adequada. Já está buscando mais saúde. Estilo de vida messiânico. Que é os cuidados que você tem com a natureza e os cuidados que você tem com você mesmo. Mudança de alimento é um paradigma difícil. Mudar a forma que você come, o que você come, se você usa açúcar ou não, mostra exatamente o que você é. Se você tem dificuldade de tirar o açúcar do café, como exemplo, é porque você tem dificuldade de tomar decisões. Você tem dificuldade de mudar a forma de pensar, de aceitar situações, não é verdade? Não. A Naomi está tentando deixar de tomar açúcar, mas está num processo lento. Ela já deixou ela já tirou uma colher para botar, tirou duas para botar uma só. Está no processo. Mas fala, não é difícil? É difícil. É difícil. Mas não é o sabor, é aqui, ó. É o que ela pensa que é gostoso. É verdade. Entendeu? É o que o corpo já está viciado. Então, mudança desse paradigma, você tem que tomar decisão e comunicar seus antepassados dessa decisão. E o engraçado disso é que depois que você passa a tomar o café ou o suco sem açúcar, você passa a sentir um sabor diferente. Saboroso. E hoje, eu já não consigo mais tomar café com açúcar. Nossa, fica horrível, né? Já não... Fica parece mel. Parece um mel ruim. Mel ruim. É verdade, fica o mel ruim. Né? Porque o corpo vai... Eu estava até conversando com um grupo de ministros, mostrando que é engraçado que conforme você vai dedicando, recebendo jorei, praticando agricultura natural, belo, até o sabor do alimento muda. Na verdade, você fica seletivo. Você já não quer comer qualquer coisa. Você começa a selecionar o que você come. Então, quando você vai num restaurante, você não consegue comer tudo que vem no restaurante. Você só consegue comer aquilo que você sente sabor e muda. Né? E isso em qualquer ponto. É o que você está falando. Eu também, eu adoro café. Eu bebo café sem açúcar. Mas eu sinto a qualidade do café ao tomar. Porque você já começa a selecionar, né, o que é bom realmente. O paladar parece que fica mais apurado. O paladar muda, né? Mas é através da nossa prática diária. É a nossa evolução. A evolução espiritual vem com a evolução material também. Se a gente quer renascer como verdadeiro filho de Deus, nós precisamos mudar as nossas ações diárias. Né? Isso é difícil. É muito difícil. Mas não é impossível. Se você tomar a decisão. Acho que o importante é a decisão de falar assim, não, eu quero começar a mudar. Pronto. E começar a mudar. Dia a dia. Mesmo que seja aos pouquinhos. Pouquinho. Mesmo que seja a prática da passo, reciclagem, né? É isso. Essa prática de gratidão a Deus. Então, nós não estamos entrando muito na ideia da reciclagem, nós não vamos falar muito sobre reciclagem, porque não é isso que a gente quer falar. A reciclagem é o final. É a mudança do espírito de cada um. É aquilo que você realmente consegue, né, ver como minha prática de gratidão diária em meu lar a Deus. São esses pontos que a gente acho que a palavra-chave mesmo acho que é gratidão. Gratidão. Igual o Mr. Guilherme falou. Quando ele viu, começou a sentir gratidão por aqueles grãos de arroz que está no prato, ele mudou. E não foi uma coisa, acho que difícil. Não. Foi de um dia para o outro. De um dia para o outro. Nós temos que entender que nós, messiânicos, temos uma missão muito grande para Deus nesse mundo.
E a nossa maior missão é tornarmos exemplo de fé, no sonem, né, e na prática. Por quê? A gente está cobrando que a sociedade mude, né? Mas ela só vai mudar o dia que nós mudarmos. Porque o que é a sociedade também? A sociedade somos nós também. Nós fazemos parte dessa sociedade, né? Sim. Só que o seu sono, o sono de cada messiânico junto, vai formar uma onda de luz que vai começar a converter a sociedade na sua forma de pensar e agir. Mas é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que é complicado mudar tudo. Ah, vai mudar o todo, como é que é isso? Mas com um comentário, a Dona Selma, a falecida Dona Selma, tenho muita gratidão por ela, mas com um comentário sobre o arroz, mudou completamente um conceito que até hoje eu guardo dentro de mim, né? Então acho que as nossas ações de expansão dessa forma de pensar, né, é que com pequenas ações, com pequenos exemplos, a gente consegue realmente mudar o nosso interior e também o entorno, né, as pessoas ao nosso redor. Estão gostando do papo? Estão gostando da conversa? Hoje é um bate-papo. Hoje realmente é um novo dia. Eu estou tentando lançar essa forma que nós vamos trabalhar. Estou falando dessa gratidão. Gostaria que vocês refletissem sobre essa gratidão, né, a Deus no seu lar. Né? Como você pode estar mudando o seu dia a dia a partir de hoje? Vocês é que têm que me ajudar a pensar. Tá? Eu não posso definir para vocês. São vocês que precisam comunicar a seus antepassados. Olha, antepassado, nós vivemos assim até hoje. Mas para retornarmos a Deus, precisamos tomar essa decisão. Precisamos criar um mundo paradisíaco. Precisamos criar um mundo onde Deus possa, né, vibrar com toda a sua força e transformar, né, a existência de cada um. Vamos lá? Vamos trabalhar junto? Eu acho que esses são os pontos que nós temos que estar desenvolvendo. Mas tem mais um ponto que eu queria falar com vocês dois aqui, que nós temos um outro lance que nós vamos estar trabalhando agora, que é o quê? A flor de Meisama no lar de cada membro. Então, todos nós do programa Horta, nós vamos, né, fazer parte, né, de um movimento para levar a flor de Meisama, né, a beleza da flor ao lar de todas as pessoas. Então nós vamos começar a incentivar não só a produzir hortaliças, como a gente já vem fazendo, mas agora nós vamos trabalhar que a hortaliça precisa estar junto com a flor. A horta, como eu já falei há 2, 3 anos atrás e venho falando, precisa ter a flor na horta, para que o belo possa emanar. E você vai cultivar aquela flor na horta e vai levar aquela flor para levar luz a todos os ambientes da casa. Não é assim? Isso. Eu acho que vai ser maravilhoso isso, né? Essa ideia. Então, hoje nós vamos fazer essa prática de horta usando a flor. Aproveitando isso, né, muitas pessoas elas têm a crença de que plantar flor é mais difícil do que plantar hortaliça. Isso é verdade? Depende. Depende do tipo de flor que você vai cultivar, como a hortaliça também. Se você planta um tomate, ele é mais difícil de cultivar do que um pé de alface. Eu acho que tudo tem sua dificuldade. Mas não, se você procurou o ambiente correto, cuidou dela da forma que ela precisa ser cuidada, ela vai desenvolver. Tem pessoas que têm o dedo verde, como o próprio ministro Erison, ele tem essa forma de mexer na flor, né? Então ele gosta muito da violeta. Hoje eu trouxe a violeta porque é um trabalho que nós vamos fazer em conjunto com o ministro Erison, essa flor para Meisama. E ele faz a ikebana com a violeta. E ele me falou, na minha casa a violeta estão sempre florida. Eu falei, na minha não tá. Como é que será que ele faz? Aí eu perguntei para ele, como é que você faz? Não, é só cuidar assim, assim, assado. Eu falei, legal. Então guarda aí esse cuidado, que na próxima web, 15 de março, o senhor vai lá dar uma aula de como cuidar da violeta para que ela possa produzir, né? Eu acho que vai ser legal, né, fazer essa marca. Então, não é difícil, é você saber como cuidar. Mas no Horta em Casa a gente aprende muito que a planta está respondendo ao seu espírito. Então é o buscar de cada um. Hoje pode ser que a plantinha não está gostando de como você está cuidando dela. Mas você que tem que ver nela, não o que ela está gostando não, mas o que você precisa melhorar. Esse é seu reflexo, essa é sua busca. Aí você precisa refletir sobre suas ações diárias, não com ela, mas com as pessoas que estão ao seu lado, para realmente criar esse estilo de vida messiânico.
estilo de vida que vive em gratidão, que vive com belo, que se alimenta adequadamente, que odeia o conflito, né? E que procura a paz, né? Então esse é o estilo de vida que a gente precisa estar desenvolvendo. Tem alguma pergunta aí pra gente? Como é que será que estamos de perguntas, né? Né? Bom, eles estão mexendo lá, estão separando as perguntas. O que mais você tem para nos falar, Naomi, que você acha que você não completou hoje aqui no assunto nosso? Pode ser um exemplo no dia a dia do lar da pessoa, além dessa parte de água que a gente falou assim, bastante hoje, que outras ações a gente pode tomar para demonstrar essa gratidão a Deus através das práticas básicas no dia a dia, né? Acho que uma coisa que eu mesmo tenho muita dificuldade. Luz. 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 Tanto quanto deixar as coisas na tomada que gasta energia. Mesmo a televisão desligada. Se ela está desligada na tomada, ela vai gastar mais energia do que se ela estivesse fora da tomada. Ou mesmo as lâmpadas. Às vezes chega, vai ligando tudo. Aí quando você vê a casa inteira tá ligada, mas tá todo mundo na sala. Verdade. Então, acho que são coisas assim que a gente às vezes nem lembra, mas acho que todo mundo começa a se policiar nas atividades que faz no dia a dia dentro de casa. Acho que todo mundo vai conseguir arranjar. Nossa, esse ponto é uma coisa que eu posso mudar a partir de hoje. Com certeza. Isso é um ponto difícil, viu? Porque minhas filhas chegam em casa, eu chego em casa, isso acontece comigo, eu chego em casa, eu chego em casa, minhas filhas chegam, elas acendem tudo. Aí eu falo, apaga, 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 apaga. De repente, quando eu vejo, está tudo aceso de novo. Apaga, apaga, apaga. Então, é uma sequência de treino, né? A gente está treinando. A criança precisa ser treinada a viver assim, né? Eu sempre falo para o pessoal aqui que meu pai e minha mãe me ensinaram que quando a gente comia alguma coisa na rua e o papel caía no chão, e falava, não pega, se não tem lixo, guarda no bolso até chegar onde tenha lixo. Então isso ficou na minha cabeça de infância. Então eu não consigo jogar papel em nenhum lugar, seja qual for. E quando eu vejo, eu sou impulsionado a catar e jogar fora. no local certo. Né? Porque a gente quer ver belo, né? Não é isso? Sim. Então, quando você vê um local que o papel está sendo jogado de qualquer jeito no chão, você vê lugar sujo, bituca de cigarro, né? Que o pessoal fuma e qualquer lugar joga lá na rua, né? Como se a rua não fosse a nossa casa, foi criado por Deus. Por que eu posso, então, fumar e jogar a bituca na rua? Mas está em casa, vai pôr no cinzeiro, vai jogar no lixo. Engraçado isso, né? Eu me lembro de um episódio que eu também vivi com o ministro Paulo Oyama. A gente estava andando numa rua no Japão, na época ele estava fazendo visita ao Japão, e aí a gente notou uma pessoa que passou e cuspiu no chão. E aí quando a pessoa cuspiu no chão, ele virou para mim e falou, tá aí uma coisa que eu já não consigo mais fazer. Eu falei, o que? Você nem tinha percebido, né? Aí ele falou, cuspi no chão. Eu não posso jamais cuspir no solo. E ele falou de um jeito tão assim, puro, né? Puro, que eu fiquei emocionado na hora, com uma cena tão simples, né, do dia a dia, que a gente vê em todo canto. Ele chegou a Ele chegou nesse ponto de respeito a Deus, né, através até desse tipo de coisa. Né? Esse é um exemplo bom para você falar, entendeu? Então, porque é natural, né? Sim. Hoje a gente fica tão viciado no nosso dia que é natural a gente... Eu nunca fumei, graças a Deus eu nunca fumei, né? Nunca tive essa vontade, né? Mas eu acho assim, é natural quando eu vejo alguém fumando, ela nem percebe, ela acabou de fumar e faz tudo, a bituca lá na ponta da calçada, que você vê na beirada da calçada, cheio de cigarro. Isso é um vício, ela não está percebendo, ela faz sem perceber. Mas isso demonstra realmente que nós estamos longe ainda de entender o que é gratidão a Deus. Então, precisamos nos policiar e um auxiliar o outro a corrigir esses vícios. A gente tem a tendência de olhar para o céu, achar que Deus está no céu, né? E não que está no solo, que está aqui, que está aqui. A gente está conversando, mas está aqui, entre nós, dentro Deus de nós. Está em mim. Né? Mas é engraçado que está em nós e também fora de nós. Em todo o canto, Deus está. Esse Deus é que a Mercy me ensinou que nós precisamos praticar, até verdadeiramente sentir. Porque por mais que a gente fale, Deus está em mim,
Eu estou falando e pensando, mas será que eu acredito nisso realmente? Será que sente isso? Porque quando o Kiyosama fala, o paraíso já está pronto, né? Será que a gente sente em todos os lugares? Às vezes a gente sente na nossa casa. Então a gente vai cuidar bem da nossa casa, a gente a limpa. A gente sente, às vezes, lá no solo sagrado. Então a gente vai lá fazer a coleta seletiva. Mas e na rua? Será Quais que as pessoas ações? sentem Será que eu estou também? mantendo essas As ações ações- constantemente? E no hospital? Consegue sentir? Então, É quando vai fazer visita ou quando vai para o hospital por alguma razão, né? Só vê sofrimento todo canto, né? Realmente, Onde está onde Deus? está Deus? Né? então Realmente. quer dizer, isso é só através da natureza, da prática diária, né, que você consegue perceber que Deus realmente existe. E que você não está vivendo esse Deus pela sua própria decisão. Você é que tem que mudar, você é que tem que encontrar esse Deus numa busca diária, através dessas pequenas práticas. Sim. Essas pequenas práticas que vão lhe dar condição de você encontrar, né, esse paraíso que Kiyosama está dizendo que já existe. Só que nós não percebemos e não conseguimos viver nele, porque nós ainda não aceitamos esse paraíso. Então é através dessas práticas da agricultura natural do Jorei e do Belo é que a gente vai fazer essas práticas. Temos a pergunta? Bom, Guilherme, você acabou de chegar do Piauí, né? Lá, essa ideia de conservação, reciclagem, tem? Tem. Você viveu isso? Não, isso se vê na sociedade, né? Mas não é algo também muito divulgado, não é muito expandido, não. Mas existe reciclagem também no Piauí. Existe. É uma coisa que hoje está mundial, né? Em todos os lugares. Agora, aqui, como é visto, né? A gente, como eu falei, a gente terceiriza, né? Como não tenho coleta, eu não vou fazer, né? É igual no meu prédio. No meu prédio, ele só separa o orgânico do seco, né? Eu falei, mas tá, o orgânico do seco, mas aí mistura papel, plástico e vai para uma reciclagem. O reciclador tem que ter o trabalho de separar tudo. Né? Quer dizer, normalmente eu estou terceirizando. Né? Eu não assumo isso. Pergunta. Desejamos economizar água no uso pessoal, mas a agricultura é responsável por aproximadamente 70% do uso de água. Portanto, como podemos contribuir e agradecer a Deus? Posso responder essa? Pode. É só você se alimentar corretamente, conservar os alimentos. A agricultura, lógico que ela precisa, se for a agricultura, precisa consumir a água, porque senão não tem agricultura, não tem alimento para todos nós. Então nós precisamos valorizar ainda muito mais, né, o uso desses alimentos. E né? também tem um outro ponto. Por que se utiliza tanta água hoje? Porque hoje o solo está tão desestruturado, Sim. porque se utiliza tanta química, tanto agrotóxicos, que você precisa adicionar água ao solo. Sim. A gente tem exemplos na França que hoje em dia se utiliza muito pouca água, porque com a agricultura natural, o solo está estruturado. Não, aqui no então Brasil ele nós consegue temos. Também, né? Nós temos, eu não me lembro o nome do agricultor, né, que ele não tem mais nem sistema de irrigação e produz hortaliça. O ano inteiro. Aqui em Mogi, se eu não me engano. Não é? Você lembra o nome dele? Eu não lembro o nome dele agora. Ele é agricultor, ele está sempre na feira do orgânico da AO, né, ele produz o sistema agricultura natural. Ele já tem há mais de 15 anos, parece, que ele desativou todos os sistemas de irrigação, né, porque o solo dele não precisa mais de irrigação. E ele produz todos os tipos de hortaliça. Então, faça sol, faça chuva, ele não precisa irrigar. As plantas crescem e desenvolvem. Então existe, na agricultura natural, se você conseguir realmente encontrar esse equilíbrio, não precisa desse uso. Né? Mersama escreve no ensinamento dele que quando existir paraíso, não vai existir mais calamidades. Mas esse paraíso vem da gratidão. Então tudo começa de como você tem gratidão a essa natureza. Agora, porque isso ou aquilo, porque a natureza, a agricultura gasta essa água, como eu faço? Comece na sua casa. Comece você respeitando a Deus, não terceirizando ou criticando outros, ou falando sobre outros. Não é isso que nós temos que pensar. Eu tenho que pensar no meu lar. Quais ações eu preciso tomar para respeitar a Deus? A partir daí, as ações das outras pessoas vão mudar. Isso que a gente tem que entender. Isso é sonem. Isso é estilo de vida messiânico. Outra pergunta. Como podemos influenciar positivamente as pessoas com esse sentimento de agradecer a Deus através das práticas simples? Alguém quer falar? Senhor? Como podemos influenciar positivamente as pessoas com esse sentimento de agradecer a Deus através de práticas simples, né?
não foi a ação da dona Selma Nunberg comigo, né? Inspirou, isso também é algo que se expande, né? Na matemática, 1 mais 1 igual a 2. Mas, nesse tipo de relacionamento, 1 mais 1 é igual ao infinito, porque ela falou para mim, isso é uma relação de 1 mais 1. Mas esse 1 mais 1, hoje a gente está falando, por exemplo, aqui para 2.000 pessoas. Eu garanto, posso apostar que as pessoas que estão assistindo a gente, pelo menos quando forem se alimentar, vão pensar um pouquinho melhor, não é? Então, é expandir esse sentimento mesmo, para todo mundo, agradecendo e outro mostrando ponto, realmente para... eu falo sobre, novamente, essa questão espiritual. Se você praticar no seu lar, teu lar vai mudar. Porque as ações estão, como eu falei, estão de acordo com o nível espiritual do seu ambiente. Se você muda as suas ações, muda o mundo espiritual também. Mudando o mundo espiritual, as pessoas vão querer se aproximar e vão querer buscar aquilo que você está praticando. Isso é verdade absoluta. É a verdade absoluta. No início da nossa igreja aqui no Brasil, as pessoas olhavam para você e falavam, você é messiânico? Ah, só podia ser, porque você tem uma postura diferente. Esse era o messiânico. Eu acho que é o que nós somos e precisamos praticar muito mais isso. Mas precisamos centrar nossa fé em Mircea, na prática dos seus ensinamentos, na prática daquilo que Mircea praticava. Tem mais alguma pergunta? Tá gostosas as perguntas, né? Estão boas. Parabéns. Vai, Naomi, você. O uso da água do ar condicionado possui alguma química nociva à planta? Vários aparelhos reunidos dão uma quantidade boa para pequenas plantações. Luiz, Igreja Manaus. Bacana Então, pergunta, né? A água do ar-condicionado, da onde que ele provém? Da condensação da umidade que está no ambiente. Se o ar-condicionado ele é limpo frequentemente, essa água não vai ter muitas impurezas. Mas, tipo, se aquele ar-condicionado que você lá nunca limpa nada, com certeza não vai ser uma água boa, vai ser uma água ruim. Então vai muito Da limpeza ou não. da limpeza. Mas é ou uma não água, eu acho do- que boa, né? Vamos dizer, ele não tem nenhuma química, né? Porque era só a condensação é do a ar. condensação do ar. Por essa ideia só de condensação de ar que você falou, eu acho que é tranquila, dá para usar. Uma pergunta, eu não sei, ele concentra sais nessa condensação? Não, né? Não, na é uma verdade... água limpa sem sais, na verdade, né? Porque a condensada é água como se tivesse evaporada, e condensada não tem sais nenhuma. Então é uma água que pode ser usada na agricultura sem problema, viu? Mas só tem que tomar esse cuidado com a limpeza desse ar-condicionado. Tem outra lá, cadê? Ale 1913. Opa, boa noite. De uns tempos para cá, estamos utilizando cascas de frutas e legumes como adubo, mas aumentou o número de moscas. Como evitar isso? Primeiro ponto, Ale, de onde ele é, hein? Vocês sabem, hein? Não? Escreve lá, Ale, de onde você é Ale 1913. Eu tenho falado já há anos, por isso que a gente tem que repetir. Eu sempre falo assim, gente, quando a gente está na agricultura natural, nós temos que quebrar, o termo que Mircea usa é superstições. Nós temos que quebrar as superstições. E a maior superstição que o ser humano tem é a palavra adubo. Na agricultura natural não existe adubo. E primeiro ponto, para se fazer agricultura natural, quando você imagina, eu vou adubar o solo, você está ofendendo a Deus. Porque Mircea já escreveu, o solo é uma massa de adubo, é rico em nutrientes. E ele colocou adubo entre aspas, porque a palavra adubo é ofender a Deus. Porque adubo vem de você querer forçar o solo a ter algo que ele não precisa. Então, colocar a casca de volta ao solo é devolver ao solo aquilo que é dele, que são os materiais orgânicos que são produzidos pela natureza. Agora, se é uma casca que está úmida, né, de fruta que você acabou, e você colocou em cima do solo, com certeza vai atrair mosca. Então essa casca precisa ser misturada no solo, enterrada pelo menos a uns 4 centímetros, para não ter contato com o ar, para não atrair moscas.
Então a forma de usar é a forma botando correta. terra por cima, né? Por cima. Cobrindo com terra, né? Isso. É a condição certa. O que você coloca em cobertura geralmente é material seco, capins, folhas, que aí não atrai mosca. Não tem o açúcar. A fruta tem açúcar. O que atrai a mosca não é a fruta, é o açúcar que está na fruta. Né? Então, por isso que precisa ser enterrado. Mas não é adubo, você está devolvendo material orgânico ao solo. O Mersama colocou num dos seus ensinamentos, é só vocês buscarem lá, que a maior superstição do ser humano de quando fala em usar composto naturais é pensar que o composto vai fornecer nutriente à planta. Isso está errado. A única função do composto é manter a umidade e a temperatura do solo. Ponto. Tá ok? Próximo. Como será essa prática de plantio da flor? Nas vivências, ao invés de mudas ou sementes de hortaliças, serão de flores ou serão os dois? Não estou mudando a prática de plantio, estou introduzindo a prática de plantio. Então nós vamos continuar fazendo as nossas vivências com hortaliças. Tá? Vamos, claro. Junto, se você quiser, você pode fazer a de flor. Como hoje eu vou fazer a da violeta, vou ensinar vocês como fazer o plantio da violeta. Então nós vamos ensinar ainda, continuar o cultivo de hortaliças e vamos introduzir flores nesses jardins. Aí nós podemos fazer o plantio da hortaliça e vamos trazer a semente de flor, fazer mais um vasinho com uma vivência, pode ser com mudinha de flor, aí é aquilo que vocês tiverem melhor. Geralmente flor é semente, né? Então nós vamos adequar, vocês é que vão ter que ver qual flor vai desenvolver melhor no meu ambiente, no meu estado, na minha cidade, não é? Porque aqui em São Paulo eu tenho vários tipos de flores que eu consigo produzir. Para apartamento eu posso usar o antúrio, a violeta, que são plantas fáceis de produzir em lugares sombreados ou semi-sombreados, né? Já lugares de sol quente eu tenho que pensar aí numa estreliça, uma bromemácea, né, para trabalhar. Então crista de galo, tem crista de galo. Também, né? Então aí eu vou também ter que pensar como vai ser trabalhado. São Luís tem um bom trabalho, como eles têm um campo grande, a igreja de São Luís está fazendo um bom trabalho lá, plantando estreliças e antúrios também na área lá. Estão tendo um bom trabalho na igreja com esse trabalho de flores, muito bonito. Se o correto não é adubar, para não ofender Deus, qual o sentimento deve cultivar a compostagem? É por isso que eu já falei. Mersama já escreveu sobre compostagem. Muitas pessoas que fazem a compostagem imaginam que aquilo tem nutriente. Isso é errado. A única missão da compostagem é manter a umidade e a temperatura do solo. Isso já está no ensinamento, gente. Não é invenção. Se é ensinamento, é palavra de Deus. Por isso que nós estamos falando que a prática, né, é difícil porque é quebra de paradigma. Nossos antepassados acreditavam que eles precisavam adubar, modificar, né, o solo. E isso ainda está na gente. Então, enquanto eu não comunicar meus antepassados que, olha, mudou, Deus está ensinando dessa forma. O solo não precisa ser adubado, vamos devolver material orgânico ao solo, vamos trabalhar para que o solo possa manifestar sua força. Aí sim nós vamos conseguir estar produzindo agricultura natural, que é o que o Municipal Loiama está conseguindo fazer na França. Vamos lá para a última pergunta, para Naomi. Qual sua orientação sobre a reutilização de resíduos no saneamento? Reutilização dessa água que pode ser reutilizada após tratada. Não entendi a pergunta não, você entendeu? Você que é da área. Mais ou menos. Ela não entendeu a pergunta, você quer refazer? Qual a sua orientação sobre a reutilização de resíduos do saneamento? Eu acho que a pergunta dela é, qual é a sua orientação sobre a reutilização da água que foi tratada, da reutilização de resíduos, né? de um local onde tinha resíduos e foi tratada. Não é isso não? Então, quando falo em saneamento, eu penso que assim, que a água do chuveiro, a água da privada, a água que você utilizou. Certo. Por exemplo, tem água que não tem como você utilizar. A gente fala que são as águas negras, como por exemplo, do vaso sanitário. A gente não tem como fazer a separação dos resíduos em casa, o tratamento, para que eu consiga reutilizar essa água.
Mas como o senhor falou assim, a água da pia da cozinha, a água da pia do banheiro, ou até mesmo, às vezes, a água do chuveiro existe hoje. Tipo, eu acho que assim, a água, tipo, da pia do banheiro e a água da pia da cozinha, quando você lava verduras, são coisas que você pode já inserir no dia a dia. Hoje em dia, existem as casas sustentáveis, no qual, geralmente, todas essas águas que precisam de menos tratamentos conseguem ser levadas para Elas geralmente têm um filtro, algum tipo de tratamento básico que você consegue ser utilizado no seu dia a dia. Principalmente para lavagem de quintal, até mesmo para regar as plantas. Mas isso, para uma casa que já foi... Para uma casa hoje do dia a dia, não tem como você fazer isso. Então, acho que a recomendação básica é o que o senhor já falou hoje. A água da máquina, se tem quintal, a água do banheiro, que você só lavou a mão. Essas são coisas que você já pode pôr no dia a dia, em prática, sem muitas mudanças estrutural da sua casa, né? Então, a água negra, que é a água Isso. da sujeira mesmo, não tem como ser utilizada Não. hoje, né? Ela vai para um outro tratamento. Em Isso. casa não tem jeito. Se for tratada lá, mas mesmo assim a Isso. utilização dela Assim, existem casas que são altamente sustentáveis hoje. Mas dentro da casa tem um processo de tratamento para que ocorra adequado para que ocorra toda a eliminação desse resíduo orgânico e biológico. físico e só reste então a água limpa. Potável. Não chega a ser potável, mas limpa desse... Para limpar, para Isso, usar no dia a dia de casa. Isso. Tá. Não sei se a resposta era essa, se foi correta. Tudo bem? Não em casa. Estações de tratamento desse resíduo em grande escala. Ah, sim. Hoje existem as estações, na verdade sim, em todo o Brasil existe, só que a demanda no qual que a gente gera é muito maior do que elas conseguem ser limpas. Então hoje a realidade do Brasil é que muitas das nossas águas de esgoto é coletada e é jogado diretamente para os rios, não tem tratamento. Ou aí a parte que tem tratamento, geralmente, das estações de tratamento de água de esgoto, essas águas são jogadas novamente para os rios, para depois serem coletadas e reutilizadas. Existe também as águas que são tratadas e são reutilizadas, principalmente dentro das indústrias. Hoje tem muitas indústrias que, pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, toda a água que a indústria utiliza, ela precisa tratar antes de ser devolvida para o meio ambiente. Já que elas precisam tratar, o que elas estão fazendo então? Elas tratam e reutilizam novamente dentro do seu ciclo, dentro do ciclo da indústria. Elas não devolvem para o meio ambiente. Ou até tem lugares que tratam e vendem para outras indústrias utilizarem. Então, existem essas atividades, mas hoje em dia ainda é muito descartado. Né? Mas então, a água geralmente que é tratada vai direto para os rios, né? Mesmo as tratadas. Né? Vai direto para os rios. Dificilmente elas não são potáveis, né? Elas são tratadas, que vão por ali, se dissolui e depois entram num outro sistema de tratamento para potabilidade. Isso. Tá? Porque é uma concentração de sais muito grande nesse tratamento. Não só de sais, mas tem muitos... Hoje, na verdade, o grande problema das águas é que tem muitos resíduos, para ficar mais fácil, que são criados pelo homem. Sintéticos. E isso, hoje, a gente não tem tecnologia, ou a tecnologia é muito cara, para você conseguir retirar tudo isso. Entendi. Viu só como que o homem cria problema que ele mesmo não consegue resolver? Tá caro, né? Tá caro para a existência do ser humano. Vamos simplificar a nossa vida, né? É isso que precisamos. Tá ok. Então eu vou dar um intervalo agora de uns 5 minutinhos para a gente preparar o cenário, para a gente fazer a vivência. Tá bom? Né? Vamos lá. Tinha mais uma pergunta, parece. Mais uma pergunta eles querem que eu responda. Vamos lá. A criação de bovinos é campeã na utilização de água para a produção de carne. Realmente é complicado. Que passos são utilizados pela Coren para mitigar esse consumo de produção de carne? Olha, meu querido, a Coren eu não tenho tanto conhecimento para dizer, mas no tempo que eu estive no centro de pesquisa, ao lado da produção da Coren, o processo da Coren de reduzir o consumo de água na criação e na produção da carne foi intenso, tá?
Esse foi o trabalho deles. Então, eles têm um trabalho de respeito, sim, e a Corin tem grande prêmios mundiais aí por essa preocupação né? e esse cuidado com o meio ambiente, com a qualidade e com a conserva de água. Então, acredito que eles estão no top, né? Hoje, vamos dizer assim, dessa preocupação. Obrigado pela pergunta. Eu acho que realmente precisamos estar desenvolvendo. E o animal é o que, mais do que, na verdade, 70% é agricultura, mas os animais são que a gente acaba gastando maiores quantidades de água potável realmente é no tratamento da carne. Né? Parece que é 1.000 litros de água para um quilo de carne que você tem que usar. Né? Para produzir 1 quilo de carne, são 1.000 litros. Se eu não me engano, não lembro direito como que é. Mas é imenso. É imenso, imenso. Né? Mas tá bom, então vamos lá para o nosso intervalo? Olá, tudo bem? Estamos de volta. Vamos agora para a nossa prática, né? Que eu sempre falo que o momento mais interessante é a prática, né? Então, vou convidar tanto o Guilherme como a Naomi para fazer junto com a gente e é no mesmo processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer a reflexão da horta com vocês. Vamos pôr a mão na terra primeiro, todo mundo, né? Já fez alguma vez vivência, Guilherme? Sim, senhor. Naomi também? Já fiz. Então, tá bom. Então, vamos lá. Essa vivência que eu estou fazendo, eu comecei o ano passado, então eu fiz aquela reflexão da horta e mandei como, né, uma ideia. E cada um começou a trabalhar dentro dessa ideia, né, desenvolvendo esses pontos. Então nós vamos fazer a prática. A primeira coisa da prática é pôr a mão na terra. Vamos pôr a mão na terra. Vamos sentir a terra. Sintam o solo. Né? Agora eu vou ler 3 ensinamentos, 3 poemas de Mersama. Quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela a indiscutível lei do ciclo da vida. Os pés de arroz frutificam fartamente nas espigas curvadas, acumulando o suor de muitos dias dos agricultores. Empunhando a enxada, o suor banha suavemente a pele. Que delícia a brisa que passa por entre as verdes folhas. Sinto o solo. Sinto a essência de Deus que existe no solo, que abriga todos os seres da criação. Imagine a energia da luz de Deus fluindo através de suas mãos até encontrar a sua partícula divina. Neste momento, você está em comunhão com Deus. Sinta-se ligado a todos os seres da criação, a tudo que esteja ao seu redor, a todas as pessoas. Sinta principalmente a ligação com seus antepassados que estão vivos dentro de você. Esse é o estado de êxtase, é o estado divino, o seu estado máximo de contato com Deus. Obrigado, meu Deus, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, avó, tio e tia, meu irmão, irmã, esposo ou esposa, ou amigo, que um dia pegou em minha mão e me levou para conhecer a praia, a cachoeira, a horta, o nascer do sol, a montanha e me apresentou a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa pessoa existir em minha vida. Obrigado, porque a partir daquele dia eu conheci a grande natureza. Eu reconheci ao Senhor, meu Deus. Obrigado pela permissão de estar aqui com os meus antepassados, podendo agradecer a esta natureza, agradecer a este solo que produz os alimentos que me dão a vida para poder servi-lo. Obrigado a todos os meus antepassados, agricultores, professores, empresários, todos os que construíram este mundo, e estão aqui hoje comigo para servir neste paraíso. Por favor, conceda-me a permissão de poder estar no lar de cada membro, de cada representante de Mersama, para que através do Jorei, da agricultura e do belo, possamos juntos habitar esse paraíso na terra. Quero agradecer a todos os agricultores que estão produzindo nossos alimentos, mesmo sem saber, estão servindo a Deus. Peço permissão para despertá-los, para juntos servirmos a Deus no paraíso que já existe. E todos precisamos viver neste sonho de transformação e aceitar o amor de Deus para termos verdadeira paz, prosperidade e saúde. Muito obrigado. Gostando? Seu pai deve estar feliz, né?
Bastante. Minha estaquiba. Então agora nós vamos plantar. Isso aqui deixou de ser solo. Deixou de ser só aquele montinho de solo. Para vocês que colocaram todo o sentimento, agora isso aqui é a sua ligação com Deus e com todos os seus antepassados. Cada porção de terra que nós colocarmos dentro do vasinho agora é como se fosse uma prática, um sonem, uma decisão de transformar a sua vida, de expressar extrema gratidão a Deus pela sua existência, pela existência de seus familiares, pela paz do seu lar, pela permissão de você servir a Deus, levando a sua luz a todas as pessoas, em todos os lugares. E aí sim, agradecer a todos os agricultores que preparam o seu alimento, que cultivam o seu alimento e lhe dá condição de você poder viver neste mundo e cumprir a missão de servir a este Deus. E sim, tomar aqui a decisão de levar e expandir essa luz de Deus através do Jorei, da agricultura e do belo, a todas as pessoas que você conhece. E iniciar esse trabalho de cultivar a flor de Mersama no seu lar, para realmente transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor, criando o verdadeiro estilo de vida messiânico, o estilo de vida que segue os passos de Mersama. E hoje nós vamos plantar a violeta, só que vamos usar a folha da violeta. Para plantar a violeta, nós precisamos cortar bem próximo aqui. Estão pegando aí? Consegue pegar aqui? Ó, não é? Legal? Cortei, né? É uma folhinha. O ideal seria você ter aqui um carvão mineral para passar aqui e passar aqui na beiradinha, apenas para conservá-lo, né? Pode usar o próprio Embiotic, né? O Embiotic, que hoje a KMA também produz, você pode usar, né, para proteger esse corte. Então essa folhinha eu vou dar para Naomi e vou colher agora uma folhinha para o Guilherme, que veio lá do Piauí, lá de Teresina, né, Guilherme? Terra boa. Terra boa, ó. Entendeu? Bem rente aqui embaixo, a gente corta, tá? E tem a folhinha, né? Bem cortada. Esse é pro Guilherme. Sua folhinha, Guilherme. Eu vou cortar uma para mim, tá bom? Opa, tá certo. Bom, como é que nós vamos plantar? Isso é muito simples. Essa planta, ela é de fácil reprodução. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que não pode jogar água na folha dela. Ela não gosta de água na folha. E principalmente se você jogar água na folha dela, não deixe ela tomar sol. Se ela pegar sol, ela seca, queima, morre. Então é uma planta que não gosta que se coloque água na folha. Mas também ela não gosta de solo encharcado. Então quando geralmente você está em casa, você compra os vasinhos, você começa a cuidar, morre tudo, não é? É porque apodreceu, porque o solo encharcou. Ela não gosta. Ela gosta de água, mas não gosta de solo encharcado. Na medida certa. Na medida certa. Então nós vamos, né, podemos fincar ela aqui bem no meio, tá? Deitar ela um pouquinho. Vamos colocar, apertar um pouco o solo em volta, tá bem? E pronto. Aqui você vai jogar água na terra, né? Umedecendo o solo todos os dias. Tá? Ela não pode pegar sol, principalmente nesse período aqui. Ela tem que ficar em lugar bem sombreado, só com luz indireta, né? E daqui a um mês ela começa a surgir a mudinha, que é quase igual a essa que está nascendo aqui embaixo. Ó. Menina. É, uma pequenininha. Né? E sobre a rega, pode ser com aquele borrifador? Não, o borrifador você vai acabar molhando a folha. Então você pega um regadorzinho de bico fino e molha só o solo. Só o solo em volta. Só o solo. Não molha a folha, porque senão você vai prejudicar essa planta.
é muito simples, né, o cultivo da violeta. Nós escolhemos a violeta hoje, como eu falei, porque na próxima web, dia 15 de março, eu vou trazer aqui o ministro Erison, tá, para fazer a vivência da flor de Mirsama com vocês, aqui, mostrando como utilizar a violeta, né, como utilizar esta violeta, né, essa flor linda, maravilhosa, para fazer a ikebana, né, ou fazer o arranjo da flor de Mirsama no lar. Então, o que é a flor de Mirsama? Qual a diferença da flor de Mirsama para o que nós estamos fazendo hoje? É que ela é simples. Ela não precisa ter aquele vaso, ela pode ser feita numa xícara linda, né? Num potinho bonito que você tem na sua casa. Você pega a flor e coloca lá, com o sentimento de levar luz às pessoas. O mesmo transformação que a horta está trazendo para o lar das pessoas é o que essa flor de Mirsama vai trazer para a vida de todas as pessoas. Então, esse ano nós vamos fazer esse trabalho de incentivar com que todas as pessoas tenham flor em todos os cantos de sua casa, para formar esse verdadeiro lar de luz que nós estamos hoje buscando, treinando, né, e praticando. Está bom? Por hoje é só. Agradeço a vocês. Né? Foi um bate-papo simples, a gente estava tentando realmente fazer um bate-papo bem simples, né? Para iniciar o nosso trabalho para esse ano. Nós vamos ter vários encontros esse ano, eu quero fazer um encontro por mês com vocês, geralmente numa quarta-feira, né? A questão do horário, para vocês aí do norte, eu quero deixar bem claro assim, a questão do horário, eu vou fazer algumas também mais cedo, para que vocês possam participar com a gente, tá bom? Mais constantemente. Eu sei que nós temos o problema do horário, principalmente lá, né, que 7h30 fica tarde, né, para o pessoal, fica né? um pouco tarde. Talvez eu faça 7 horas, tentando equilibrar, vamos tentar achar um meio termo aí, tá ok? Então, muito obrigado, até a próxima vez. Parabéns, Naomi, parabéns, Guilherme, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por tudo. Agradece o perguntador aqui também. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado.